Capítulo 450, Upgrade do Dedo de Ouro, modo pesadelo. Pellegrini tinha certeza de que o misterioso filho favorito de Deus na frente dele não era de seu santuário, mas ele ainda tinha que dar a fé e respeito suficiente na superfície. Se ele ofende um filho favorito de Deus e acionar as forças por trás dele, ele não será capaz de suportar a raiva, mesmo sendo um diácono do robe vermelho. Na região norte da Santa Igreja, havia mais de 100 diáconos do robe vermelho, mas havia apenas 4 filhos favoritos de Deus. A misteriosa presença de Fei o enganou, e ele não sabia de qual santuário era esse filho favorito de Deus e por que esse filho favorito de Deus assumiu o papel de rei de um reino afiliado de nível 1. Mesmo que suspeitasse que isso estava relacionado com a abertura do portão mítico, Pellegrini, que era velho e astuto, não queria mais perguntar. Quanto mais ele soubesse, mais perigosa seria a situação. Afinal, ele não queria se tornar o cordeiro de sacrifício entre as batalhas dos santuários. Há uma igreja na cidade e vocês podem ir lá para descansar. No entanto, Fei assentiu e continuou que ele se virou para olhar para aqueles cavaleiros sagrados arrogantes. Estas poucas pessoas mancharam a glória do Deus, e eles feriram os súditos do Senhor, porque eles entenderam mal a intenção do Senhor. Eu acho que eles deveriam pagar por suas ações cruéis. Aqueles cavaleiros sagrados ficaram aterrorizados depois de ouvirem Fei. As punições que a Santa Igreja tinha eram cruéis e dolorosas, e esses santos cavaleiros sabiam disso bem. Mesmo que uma estátua de metal passasse pelo processo de punição, seria capaz de abrir a boca e chorar de dor. Se esse filho favorito de Deus quisesse puni-los, eles morreriam dolorosamente sem ter a capacidade de reagir. Sua Alteza, não há necessidade de ficar com tanta raiva. Esses cavaleiros sagrados estão cansados demais de executar a missão e perderam o controle de seu temperamento por um momento. Deus disse que o perdão é uma virtude, e devemos aceitar as desculpas das pobres almas caídas. Que tal pedirmos a esses cavaleiros sagrados para compensar esses soldados com 100 moedas de ouro cada um e pedir desculpas sob a vigilância de Deus? Pellegrini sorriu e sugeriu que ele se curvou com a ajuda de alguns sacerdotes. Eles estão todos aqui para matar o maligno mago de morto-vivo Azelbank. Mago de morto-vivo Azelbank. Fei pensou. Ele ouviu falar desse nome antes. Muitos livros e contos mencionaram um mago de morto-vivo Azelbank. Este homem foi descrito como um monstro do mal, e ele foi um dos poucos anciões da União dos Magos de Morto-Vivo Santuário dos Mortos-Vivos que sobreviveu ao massacre da Santa Igreja. Ouviu-se que este homem era muito poderoso. Rumores diziam que ele era um lorde da classe Sol, e ele convocou um dragão ósseo dos mortos-vivos que era invencível durante a batalha. Essa combinação de homem e dragão era extremamente poderosa e maligna, e os seres vivos seriam transformados em esqueletos onde quer que fossem. Mas ele já não foi morto por um cavaleiro santo. Por que ele está por aqui? E como poderiam essas 30 pessoas derrotar um homem assim? Matar Azelbank. Esse homem poderia matar todos eles com o dedo. Ou, o Azelbank é apenas um encobrimento. E eles estão aqui para outra coisa. Quanto mais Fei pensava sobre isso, mais ele ligou isto às aparições frequentes dos mestres misteriosos na área. Embora ele estivesse confuso, ele não fez mais perguntas. Em vez disso, ele zombou e acenou com a mão, impaciente, como se ele mal concordasse com a sugestão de Pellegrini. Embora Pellegrini estivesse zangado com a grosseria de Fei, a aparência arrogante de Fei fez com que ele acreditasse que Fei era de fato um verdadeiro filho favorito de Deus. Ele olhou de volta para os cavaleiros sagrados, e os cavaleiros sagrados, aterrorizados, rapidamente tiraram o dinheiro de seus bolsos e os deram aos soldados feridos respeitosamente. Em suas mentes, eles apenas sobreviveram a um desastre. Depois disso, eles se esconderam atrás da carruagem e não ousaram olhar para Fei novamente. Depois que Pellegrini sorriu e agradeceu a Fei, ele voltou para sua carruagem. No entanto, antes de entrar na carruagem e ir à igreja na cidade, ele olhou para Fei com uma luz forte e maligna em seus olhos.
Essa luz brilhou rapidamente, e a maioria das pessoas não percebeu. Fei olhou em direção à igreja com um sorriso no rosto. Ele era a única pessoa que percebeu essa luz e sentiu o espírito assassino. No entanto, como essas pessoas da Santa Igreja estavam agora dentro da cidade, Fei tinha muitas maneiras de lidar com elas. Ele tinha o personagem necromante e a energia da morte era a criptonita dos cultivadores do poder sagrado. Mesmo que este diácono do robe vermelho fosse mais poderoso do que o sacerdote Balese que estava com Kaká, a força de Fei aumentou dramaticamente nos últimos tempos. Senhor, obrigado por nos salvar. Depois que esta equipe de execução da Santa Igreja desapareceu em distância, os soldados ao redor do portão oeste se ajoelharam e expressaram sua gratidão. Essa situação era extremamente perigosa para eles. Não era diferente andar em volta de um ceifador cruel. Os membros da Santa Igreja não se importavam com a vida dos outros, e esses soldados poderiam ter sido mortos sem justificativa. Não foi um exagero dizer que Fei salvou suas vidas. No momento, eles estavam olhando para Fei como se ele fosse um deus real. O comandante da legião está disposto a repreender os altos sacerdotes e membros da Santa Igreja por nós. E essas pessoas estão apavoradas com ele. Esses soldados pensaram para si mesmos enquanto olhavam para Fei como se estivessem adorando um deus. Mesmo o guerreiro de 6 estrelas, Shevchenko, mal conseguia se conter. Quando ele perdeu para Fei durante a competição em São Petersburgo, ele já respeitava Fei. Depois que ele viu Fei lutando com a elite da classe Lua do Império de Eindhoven, Costa Carta, na Montanha Santo Marcial, ele foi levado à submissão. Portanto, ele rejeitou o recrutamento de todas as outras forças poderosas e se juntou à Legião Dentes de Lobo de Fei. Pelo último tempos, ele ficara chocado com Fei de novo e de novo. Sempre que ele achava que tinha visto todas as cartas que Fei tinha, ele perceberia o quanto estava errado. O que acabou de acontecer seguiu esse padrão. A imagem do rei foi completamente redesenhada em sua cabeça. Ele sentiu que poderia entender o rei de Chambord cada vez menos. O caos está se aproximando. O império seria capaz de sobreviver e passar através disso. Muitas pessoas estão procurando novos rumos, e é hora de eu escolher também. Rei Alexander, você pode até mesmo ordenar às pessoas da Santa Igreja por aí. Você é o homem que merece minha completa lealdade. Shevchenko pensou quando ele silenciosamente cerrou o punho. Embora ele tivesse duas personalidades e às vezes fosse chato, isso não significava que ele fosse estúpido. Na verdade, como ele não falava muito e era ótimo em observar, ele sempre tomava as melhores decisões. Monitore firmemente a igreja e relate-se a mim quando fizerem qualquer movimento. Eu quero ver se eles estão realmente aqui para matar a Zelbank ou se eles têm outros motivos. Fei subiu a parede de defesa enquanto ele zombava. Como você desejar, Sua Majestade, como se ele tivesse tomado uma decisão. Shevchenko respondeu respeitosamente. Fei percebeu a mudança em como Shevchenko se dirigiu a ele. Ele se virou, observou atentamente aquele homem brilhante e forte e sorriu. Ok, ele assentiu. Depois que ele organizou o assunto com a defesa, ele voltou para a mansão do prefeito para checar Angela e Helena. Depois que ele as alimentou com mingau curativo e passou algum tempo com elas, ele conversou um pouco com Emma e se certificou de que tudo estava seguro por aqui. Quando ele voltou para a torre de vigia no portão oeste, já era a segunda metade da noite. A festa acabou, e a maioria dos soldados mostrou a disciplina e não foi desperdiçar um tempo. Quando Fei retornou, os soldados foram todos embora. Alguns deles voltaram a descansar e alguns deles pegaram suas armas e participaram da patrulha. A influência e o carisma de Fei foram demonstrados nesta situação. Como ele, o comandante da legião, participaria da patrulha, os soldados regulares estavam mais motivados a fazer mais. PS, Drogba, o Erquicanort estavam agora vigiando a mansão do prefeito, e apenas Torres estava com Fei na torre de vigia no portão oeste.
Depois de calcular o tempo e certificar-se de que o limite de tempo foi atualizado, Fei entrou na torre de vigia e viajou por um portal para entrar no Diablo Vorut. Bus. Depois que o zumbido soou, a visão de Fei ficou embaçada. O que o surpreendeu foi que ele não entrou diretamente no Diablo Vorut. Parecia que ele estava parado no espaço com a projeção dos 7 personagens ao seu redor. Esses personagens tinham auras diferentes ao redor deles, e eles estavam usando os itens correspondentes no jogo. O bárbaro que tinha Bukatos Children em suas mãos e a armadura sagrada, Immortal King Soul Cage em seu corpo pareciam mais dominante. Como eu esperava que eu passei por todas as missões como o bárbaro, algo mudou. Fei pensou sobre isso e decidiu entrar no Diablo Vorut como o bárbaro. Ele não entrou no Diablo Vorut diretamente desta vez. Um traço de fogo apareceu diante de seus olhos. Modo normal, modo pesadelo.